Perfeito. Boa noite. Passo a abertura. Uma boa noite a todos aqui presentes nessa palestra das 8 horas. Acabamos de finalizar uma palestra às 9 horas, com muita propriedade, da doutora Ana Beatriz, e nesse momento a gente inicia a da doutora Ângela. Antes, vou me apresentar às pessoas aqui presentes nessa reunião. Eu me chamo Tatiane Pereira e estou representante da Associação Nacional da Advocacia Negra aqui em Pernambuco. Então, com muita propriedade, a gente convidou a doutora Ângela para falar sobre o tema entre o tribunal e a vida, as batalhas que ninguém vê na trajetória da mulher negra criminalista. Doutora Ângela, ela é advogada criminalista, ela é professora universitária, é também vice-presidente da OAB Olinda, a primeira vice-presidente negra da subseção de Olinda, e que muito orgulho me dá já dizer, não é, que a doutora Ângela já representa muito essa pauta da igualdade racial também no município de Olinda, que está de Pernambuco e do Brasil todo. Ela é especialista em direito penal e processo penal. Eu já falei o tema e passo a mensagem, e eu passo agora a palavra para a própria palestrante, doutora Ângela. Boa noite a todos e a todas. Minha amiga, a doutora Tatiane Pereira, a quem eu admiro demais. Sou sua fã. É uma mulher que me inspira diariamente e está nessa luta conjunta conosco, né? Nesse fortalecimento em busca, né? Na luta para conseguirmos essa promoção da igualdade racial. Estava conosco ontem, recebeu uma moção de aplausos muito merecida pelos trabalhos prestados à Ordem dos Advogados do Brasil, a qual ela conduz a Comissão de Igualdade Racial da Subseção Paulista. Eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui hoje participando desse debate que é muito importante, é extremamente importante e que precisamos cada vez mais impulsionar esse debate. Para quem não me conhece ainda, possa ser que tenha alguém que não me conhece. Meu nome é Ângela Lima, sou advogada criminalista, especialista em processo penal e direito penal e atuo majoritariamente nos processos de competência do Tribunal do Júri. Por isso, a escolha do tema entre o tribunal e a vida. Eu trouxe essa foto aqui na capa porque representa muito para mim. Essa é a vestimenta formal que utilizamos no âmbito do Tribunal do Júri. Então, eu inicio a apresentação desse material com uma frase muito importante: a toga cobre o corpo, mas não apaga a história de quem a veste. Pessoal, doutora Tatiane disse aqui com muita propriedade: eu sou a primeira mulher advogada negra a ser vice-presidente da subseção Olinda, após 23 anos de instituição. E não podemos normalizar isso. Por que tanto tempo depois? Não é verdade? Hoje estávamos em um evento, várias advogadas, e estávamos conversando sobre isso. Nós não podemos normalizar não ocupar certos espaços. E por isso eu trouxe esse tema: as batalhas que ninguém vê na trajetória da mulher negra criminalista. Por quê? Porque a advocacia criminal por si só não é fácil. A advocacia criminal nunca foi uma profissão comum. A área criminal, ela é uma área que já exige muita coragem e é uma área que por si só já traz para o profissional do direito muitos julgamentos diários, do tipo defensor de bandido, advogado porta de cadeia, porque você defende o errado, porque você defende o crime. Eu já fui questionada diversas vezes por familiares por ter escolhido a área criminal. Uma determinada vez, eu atuei um caso de repercussão
E em uma reunião familiar, o meu primo disse: quem é o advogado desse homem é Ângela. E todos os meus familiares olharam para mim diferente. E o questionamento foi: você está defendendo esse homem? Então, a área criminal por si só já traz um preconceito, já traz um peso de julgamento diário muito grande, porque a sociedade acredita que o advogado criminalista ele defende o crime, quando na verdade nós defendemos as garantias constitucionais. É a Constituição Federal que garante a todo cidadão o direito de defesa e o direito a um processo legal e devido, como também, independente de ser preso ou não, o direito à dignidade humana. Agora, vamos refletir sobre a seguinte perspectiva. Se estamos falando de uma área que já traz preconceitos diários, que já gera julgamentos diários, imagina essa profissão sendo exercida por uma mulher. E, para além disso, imagine como é ser exercida essa profissão por uma mulher negra. Então, a partir do momento que uma mulher negra exerce essa profissão, exerce essa advocacia criminal, ela não esbarra apenas em dificuldades profissionais. Essas dificuldades, elas perpassam a esfera profissional e passam a ser dificuldades também estruturais. Então, eu trago para vocês qual é a primeira batalha que eu enfrentei. Porque eu digo com muita propriedade, porque eu já passei e passo essas dificuldades diárias na minha profissão. A primeira batalha que uma mulher negra vai enfrentar exercendo a advocacia criminal é ter que provar a sua competência diariamente. É ter que comprovar que é competente, é ter que mostrar, é ter que dizer, é ter que comprovar que ela é competente. Então, eu trago para vocês alguns questionamentos muito importantes. Existe algo que alguns colegas homens que são criminalistas jamais vão passar. Um exemplo: entrar em uma delegacia e ser confundido com o cliente. Porque muitas vezes eu estando naquele local de serviço de segurança pública, o primeiro questionamento que se passa na cabeça de alguém é que eu possa ser a pessoa que estou indo representar alguém e não a advogada. Porque ao chegar ao fórum, o primeiro questionamento é: você veio acompanhar alguém? Cadê o advogado? O advogado está onde? A senhora é a parte, a senhora é investigada, a senhora é indiciada. E aí eu trago para vocês um fato que aconteceu comigo durante a pandemia. Eu tinha aproximadamente 1 ano de profissão, estava acompanhando minha sócia na época, que era a doutora Inajá Lima, muitos aqui conhecem. Eu advogo na área criminal e Inajá advoga na área trabalhista. Na época da pandemia, nós íamos pouco ao fórum, porque começou a ter aquelas restrições de lockdown. Nesse dia, eu me recordo que estava entrando na unidade judiciária eu, doutora Inajá e outra advogada, de pele branca. Então, ao entrar no fórum, passou o doutor Inajá, passou a advogada e ambas passaram sem nenhuma dificuldade. Vejam, eu gostaria de ressaltar isso. A pessoa que estava fazendo a segurança da unidade judiciária não questionou Inajá e não questionou a advogada que passou antes de Inajá. Eu vinha mais atrás porque eu estava
vendo algumas mensagens no WhatsApp, e quando eu me aproximei, ele me parou. Ele disse: a senhora vai para onde? Eu disse: eu vou para uma audiência. Bom dia. Eu ainda disse assim: bom dia. Eu vou para uma audiência. Ele disse: a senhora vai fazer o que na audiência? Aí, nesse momento, eu me calei. Quando eu me calei, porque na minha cabeça eu não queria acreditar que ele estivesse questionando que eu estaria ali trabalhando. Inajá voltou, disse a ele: moço, ela é advogada da audiência. Ele olhou para a Inajá, olhou para mim e disse: doutora, me desculpe. Aí eu disse a ele: eu não pensei que tivesse que apresentar minha identificação profissional para você, porque era doutora Inajá e a outra doutora já tinha passado e o senhor não tinha questionado. Ele tornou a pedir desculpa novamente, como todos fazem, e acham que uma desculpa vai resolver o irreparável, e disse que eu podia entrar no fórum. Então, o primeiro questionamento é: por que ele não parou Inajá e por que ele não parou a outra advogada? Então, eu trago por último, como se uma mulher negra jamais pudesse ser advogada. Então, antes dele cogitar que eu pudesse ser advogada, ele me questionou se eu era parte, porventura, na cabeça dele, se eu estava acompanhando a parte, se eu era testemunha. E digo mais, eu poderia ser advogada, eu poderia ser magistrada, eu poderia ser promotora de justiça, eu poderia ser uma policial que estava ali, né, ao meu serviço, ao serviço do Estado para prestar depoimento, mas sempre os questionamentos nunca são de cargos de ocupação de espaço de poder. Por quê? Porque é estrutural. Então, o questionamento sempre vai ser de algo diferente da profissão que você exerce. E aí eu trago para vocês. Há um fenômeno conhecido como esse racismo que eu acabei de falar. É um racismo estrutural. Muitas vezes ele não vai depender da intenção dessas pessoas. Ele está incutido, ele está incorporado nas instituições, ele é reproduzido diariamente, constantemente, nas expectativas, nos olhares dessas pessoas, até no silêncio dessas pessoas. Porque muitas vezes até a forma de olhar para você traduz esse racismo estrutural. Então, a mulher negra, quando ela atua na advocacia criminal, ela entra dentro de uma sala de audiência, ela entra dentro de uma unidade judiciária carregando duas produções de prova, dois tipos de prova a produzir. Primeiro é a prova do processo, e segundo é provar que é competente. É provar que é competente. Dentro desse contexto, que a primeira prova, o primeiro obstáculo, a primeira batalha é essa mulher ter que provar que é competente, nós esbarramos com o peso da interseccionalidade que nós, mulheres negras, carregamos. Então, eu vou explicar aqui para vocês, para quem ainda não ouviu falar sobre interseccionalidade, tá? A jurista Kimberly apresentou ao mundo, tá? Uma jurista americana, o conceito de interseccionalidade. Ela demonstrou, a partir de uma pesquisa, que ela chegou a esse conceito de interseccionalidade, que existem várias formas de discriminação e que essas diversas formas de discriminação, elas não atuam isoladamente, elas atuam conjuntamente. Então, eu trouxe aqui no material para vocês o seguinte, que são palavras da própria jurista.
A interseccionalidade propõe que opressões como racismo, sexismo, eles não atuam de forma isolada, eles se cruzam e se reforçam mutuamente, gerando vulnerabilidades extremas de discriminação específicas para mulheres negras. Então, ser mulher produz determinados obstáculos. Ser negra, ser mulher negra, produz outros obstáculos. Então, perpassa a questão racial. A mulher negra, ela passa por uma questão de gênero, porque ser mulher já não é fácil. Nós sabemos que em tempos não muito distantes, ser advogado criminalista era uma profissão predominantemente masculina. A mulher, ela chegou depois. Então, a mulher negra, ela tem a questão de gênero, porque a competência dela já é questionada por ser mulher, e tem a questão racial. E digo mais, muitas Não, ainda então, não, têm. não tava. É que ele não sabe cozinhar. Alguém está Foi falando? ela, ele quer dizer. A amiga dele chegou, tava mais ou menos já pronta, Alguém entendeu? está com o microfone aberto? Tá com o microfone aberto. Doutora, dá para desativar o telefone? Eu acho que a associação já desativou. Tá certo, doutora, Pode continuar, obrigada. doutora. Então, dentro dessa questão da interseccionalidade, pessoal, a mulher negra, ela passa por obstáculos que muitas vezes nem o próprio homem negro ele passa. Porque essa mulher tem que enfrentar não só a questão racial, mas a questão de gênero e a questão social. E é uma realidade que acontece diariamente, tá, pessoal? E na advocacia criminal é que diariamente nós esbarramos mesmo com esses obstáculos. Então, muitas vezes, um advogado criminalista, ele precisa apenas estudar aquele processo, enquanto muitas mulheres negras, quando entram nessa profissão, ainda precisam vencer a desconfiança. Será que ela é competente mesmo? Eu já cheguei nas minhas primeiras audiências de custódia. Eu sou da comarca de Olinda, não resido lá mais, mas vivo muito em Olinda e sou vice-presidente da OAB de Olinda. Então, os processos, a maioria dos processos do meu escritório são de Olinda, são de competência de Olinda. Na época, meados de 2019, antes da pandemia, ainda era tudo presencial. Nós entrávamos na carceragem para falar com os custodiados. E eu me recordo que eu entrei lá na carceragem, o policial disse: entre, doutora, para falar com o seu cliente. E quando eu entrei, tinham 4 homens. E o primeiro questionamento que o meu cliente fez foi: cadê o advogado? E o policial disse: ela é a sua advogada. E ele tornou a perguntar: essa menina é a minha advogada? Então, vejam, é a questão do gênero, é a questão racial e muitas vezes a questão também social. Então, a soma, pessoal, dessas opressões, a soma desses preconceitos, eles se cruzam. Eles agem conjuntamente, ocasionando uma extrema vulnerabilidade para nós, mulheres negras. Dito isso, passamos para o preconceito silencioso. Porque esse racismo que acabamos de falar, esse racismo estrutural,
ele nem sempre é explícito, pelo contrário. Ele muitas vezes se apresenta silencioso. Esse preconceito moderno, ele vem maquiado. Então, nem sempre vai ser dito, vai ser externado, mas várias ações traduzem. Exemplo, muitas vezes a forma que o servidor ignora a sua presença, eu já passei por isso. Eu já fui despachar com colegas e o servidor sequer reportava a palavra para mim. Reportava a palavra para o colega, que é homem. É uma audiência que muitas vezes, para que o meu questionamento, para que minha questão de ordem seja percebida, eu tenho que repetir várias vezes, excelência pela ordem, excelência pela ordem. Muitas vezes não acontece comigo porque eu tenho um timbre de voz muito forte. Então, dificilmente eu vou falar e alguém não vai escutar. Mas não são todas as mulheres que vão ter o mesmo timbre de voz que eu. É muitas vezes o cliente que prefere muitas vezes falar com o estagiário porque é homem. Eu já fui questionada diversas vezes se eu tinha condições de atuar em algumas operações de tráfico internacional, porque eu acredito que muitos aqui sabem, são processos complexos que muitas vezes envolvem algumas ORCRINs que têm uma atuação ampla em território nacional e muitas vezes os clientes questionam a minha competência se eu tenho condições de estar à frente daquele caso ou não. Será que um homem não teria um pulso mais firme para levar à frente essa situação? Então, a gente fala da questão de gênero e a gente fala da questão racial também. Então, a mulher negra, ela não sofre um preconceito isolado. Ela passa, ela sofre uma vulnerabilidade extrema pela soma de preconceitos sofridos. Alguém quer falar? Quem quiser falar pode levantar a mão, tá, gente? Então, são pequenas violências que não vêm escritas de violências, mas são violências, não deixam de ser violências. Aquele magistrado que chega a você e outro advogado, mas ele não dirige a palavra a você. Ele não dirige a palavra a você, ele não volta o olhar para você. Então, são pequenas violências que diariamente nós sofremos, diariamente, e que vão gerando, vão produzindo cicatrizes nessa profissional. E se tiver advogadas aqui que estão iniciando na área criminal, eu posso dizer a vocês com muita propriedade, porque eu já estou com 7 anos de advocacia criminal. Eu estou me encaminhando para 8 anos. Resistam, persistam, não aceitem, não baixem a cabeça, não se calem. Com muita ética, a gente não precisa gritar, mas a gente precisa não se calar diante dessas violências. Então, esse racismo estrutural, ele é silenciado. Então, muitas vezes, ele não vem em uma forma que as pessoas digam, ah, é racismo. Mas é. É racismo.
Dito isso, eu passo para uma temática, também dentro desse mesmo assunto, que eu intitulei como Entre o Salto e a Armadura. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes os questionamentos são: como é que você consegue conciliar tudo? Será que você dá conta dessa atividade? Será que você consegue mesmo? Eu me recordo do processo eleitoral para a vice-presidência da OAB de Olinda. Eu disse isso lá no Júlio das Pretas de Jaboatão. Pessoal, vejam como é violento o racismo. E muitas vezes ele não vem externado, ele não vem com o nome de racismo. Eu estou na OAB de Olinda desde 2018, quando ainda era estudante. Eu trabalhava com o doutor Paulo Joviniano, trabalhei na eleição, participava de comissões. Quando eu me candidatei a vice-presidente ano passado, não tinham que questionar sobre a minha pessoa. Começaram a dizer que eu tinha chegado ontem na OAB de Olinda. Eu digo, como assim? Como assim eu cheguei ontem? Eu estou aqui desde 2018. Então, quando eles não podem questionar a sua competência, eles vão tentar encontrar algo para poder invalidar você. Para poder tirar você da jogada. Então, eu produzi um vídeo com fotos, imagens, trabalhos que eu realizei. Eu já fui vice-presidente da Comissão de Jovem Advogado, eu já fui vice-presidente da Comissão de Prerrogativas, eu já fui presidente da Comissão do Tribunal do Júri. E comecei a enviar a todo mundo informando que eu não tinha chegado ontem. E aí o outro questionamento. Porque o que, se ela chegou ontem, não funcionou, porque eu provei que não cheguei. Mas será que ela consegue mesmo exercer esse cargo de vice-presidente? É um cargo que exige muita disponibilidade, hein? A pessoa tem que ter disponibilidade total. Será que ela dá conta? Será que ela dá conta? Então, sempre vai ter um questionamento. Sempre vão buscar algo para tentar invalidar, invisibilizar você. E dentro desse processo, eles vão questionar nós, como mulheres negras, muitas vezes mães atípicas, muitas vezes mães solo. Será que ela consegue conciliar tudo? Não foi nem oportunizado a ela fazer, já quer questionar previamente? Ninguém vai dizer que isso é racismo, gente. Mas por que esses questionamentos só são feitos para nós? Então, sempre o questionamento vai ser feito. Quando não consegue em uma vertente, eles vão buscar outra. Essa pergunta, você consegue conciliar tudo? Acompanha praticamente todas as mulheres, especialmente nós, mulheres negras. Porque muitas vezes não carregamos apenas os processos, carregamos filhos, pais idosos, casa, responsabilidades familiares, cobranças sociais. E ainda precisamos manter a aparência de força. Mas ninguém, eu trouxe essa frase aqui, gente, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção, ó.
Ninguém perguntou se essa mulher queria ser forte. Talvez nós quiséssemos, talvez não. O que nós sempre desejamos é o direito de ser humana. Então, dentro desse ser humana, nós também temos momentos de fraquezas. Até porque aquelas cicatrizes, aquelas feridas que eu disse a vocês que elas são feitas aos poucos dentro desse processo que nós sofremos desse racismo estrutural. Chega um momento em que a gente também não aguenta, a gente também não suporta. Mas nós continuamos resistindo. Quando chegamos a ocupar esses espaços, que a gente rompe esses obstáculos, e aí eu gosto de enaltecer e saudar todas as mulheres negras que vieram antes de mim, porque elas passaram para que eu pudesse passar e abriram caminhos e espaços para que eu pudesse estar aqui hoje conversando com vocês. Quando nós chegamos a ocupar esses espaços, nós conhecemos uma coisa que talvez durante a sua vida toda você ainda não tinha experimentado, que é a solidão dessa liderança. Porque muitas vezes nós mulheres, quando chegamos nesses espaços de poder, nós não encontramos outras de nós. Nós não encontramos. E ser exceção dói. Dói. Em mim dói. Em mim dói. Eu nunca vou normalizar. Eu nunca vou normalizar ser a primeira vice-presidente negra depois de 23 anos de instituição. Não normalizo isso. Eu não normalizo isso. E nós vamos lutar incansavelmente para que nós possamos ocupar os espaços que quisermos ocupar. A minha passagem não vai ser fictícia, porque se fosse para ser fictícia, eu já tinha renunciado. Eu já tinha renunciado. Não vai ser fictícia, vai ser efetiva. Vai ser efetiva. Eu conversei com o meu presidente e disse a ele, a gente tem que agir. Falar só não adianta. De falas nós vemos todos os dias aí. Nós precisamos exercer, nós precisamos efetivamente fazer algo. Nós vamos ter um evento grandioso que é o Congresso de Direitos Humanos. Como falar em direitos humanos sem ter negros ocupando os seus espaços, os espaços que quiserem ocupar? Então, é dever nosso, enquanto instituição. Olha, a gente tem uma grade de 30 palestrantes. Nós não podemos normalizar que não vamos ter palestrantes negros nesse evento. Nós temos profissionais gigantes, competentíssimos. São inúmeros. Ontem nós estávamos com o auditório lotado. Que auditório lindo, potente. Doutora Tatiane estava lá. Eu me emociono até agora de ver o quanto foi lindo. Agora a gente precisa se movimentar. A gente precisa, enquanto sociedade, fazer e exercer o nosso papel. Então, chegar onde eu cheguei e não ver outra mulher negra junto de mim, dói. Dói. Então, nós, mulheres negras, quando chegamos, quando ocupamos, ainda nos deparamos com a solidão dessa liderança. Nós não encontramos muitas de nós ali. Isso dói. Isso dói. É comum entrarmos em tribunais. Olhem para o TJPE, olhem para o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Quantas desembargadoras negras nós temos?
Nós não podemos normalizar isso. Ser exceção cansa. Ser exceção cansa. Eu trouxe para vocês, dentro dessa mesma fala, a questão do tribunal, tá? O tribunal, ele julga os processos e a sociedade, ela julga as pessoas. Então, enquanto profissionais, mulheres, negras, criminalistas, tá? A gente precisa entender que somos julgadas diariamente pela roupa, pelo cabelo, pelo tom de voz. Se eu tiver um timbre de voz baixa no plenário, vão dizer que eu sou insegura. Ah, ela é insegura, não sabe muito o que está falando, por isso que ela está acuada. Se eu falo firme, se eu falo forte, eu sou agressiva. Se porventura eu estiver em um ato judiciário, uma audiência de custódia, e rir, sorrir, e tiver de uma forma espontânea, vão dizer que eu sou aquela advogada que não estou transmitindo autoridade. Se porventura eu chegar em algum espaço desse e não estiver sorrindo, não for simpática, eu sou a arrogante. Então a régua ela sempre vai mudar conforme eu estiver sendo observada. Sempre vamos ser questionadas a todo momento, em tudo. Em tudo. Eu ouvi o que quem ela pensa que é. Eu confesso a vocês que no dia que eu ouvi o quem ela pensa que é para ocupar um cargo desse, eu cambaleei. Eu cambaleei. Eu chorei. Eu procurei meus pais. Eu procurei os meus pais, porque foi muito duro para mim estudar 5 anos, ser aprovada na OAB, me especializar, porque eu tenho as minhas especializações, tenho os meus cursos de prática, para alguém vir perguntar quem eu penso que sou por causa da cor da minha pele. Isso é cruel. Isso é cruel. Isso é cruel, gente. E nós não podemos desistir dessa luta, porque nós precisamos evitar que nossos filhos, que nossos sobrinhos passem por isso. Passem por isso. Porque em pleno século XXI, haver espaço para um questionamento como esse não faz sentido. Então, eu parabenizo, inclusive, a ANAN por trazer esse debate. Porque quando a gente se reúne para debater, para falar, a gente fica mais forte. Eu saí ontem do Júlio das Pretas de Olinda mais forte. Se eu nunca pensei em desistir, agora é que eu não quero mesmo. Eu quero seguir adiante. E eu estou cheia de projetos. Tati vai ter que me aguentar, porque eu sou meio ligada no 220. Quem me conhece aqui sabe. Eu estou cheia de projetos e eu sou esse tipo de pessoa que eu não quero só para mim. Porque eu disse em Jabotão, nós precisamos de união, nós precisamos nos unir. Nos unir. Muitas vezes eu produzo um conteúdo, o pessoal diz, olha, eu não vi, eu não recebi. Tem gente que trabalha no digital e diz que existe algum problema na entrega do material e muitas pessoas
negras que trabalham com internet, que são famosas, inclusive. Eu não entendo, mas se nós nos unirmos e seguirmos esses profissionais negros, se um seguir o outro, se a gente repostar, compartilhar o outro, se a gente curtir a publicação do nosso colega, do nosso irmão, da nossa irmã, nós avançamos. Então, nós precisamos nos unir, nos unir. Abrir caminho, abrir espaço, sempre que tiver oportunidade, fortalecer, aquilombar de forma efetiva. Então, a solidão da liderança é algo que machuca muito, que dói muito. Mas tem a importância da representatividade. Tem a importância da representatividade. Quando uma menina negra, quando uma mulher negra está ali no plenário, está ali advogando, fazendo audiência, e uma menina negra entra no fórum e vê, ela se reconhece. Ela olha e se reconhece. Então, o extraordinário acontece. Ela passa a acreditar. Ela passa a acreditar. Ela passa a entender que aquele espaço também pode ser dela. Eu fui participar de uma palestra em um colégio de referência em São Lourenço, ano passado, e fui falar do júri, fui falar de feminicídio, porque eu atuo muito com esses processos de competência do Tribunal do Júri, e a gente foi falar sobre o feminicídio, falar das alterações, que agora o feminicídio é um crime autônomo, e quando terminou a palestra, eu fui procurada por uma adolescente negra. E ela disse para mim, doutora, eu sempre quis fazer direito, mas minha família diz a mim que não adianta eu ir por esse caminho, porque eu não vou conseguir advogar. Eu disse, pois vá lá e diga à sua família que conhecer uma advogada negra de comunidade, que trabalhava 8 horas por dia e estudava à noite, e muitas vezes tinha que estudar de madrugada em pé em frente ao espelho, porque se eu sentasse eu dormia. Hoje faz júri. Hoje faz júri. Hoje é advogada autônoma e tem o escritório dela. Não desista. Não desista. Então, quando a menina negra vê você ocupando esse espaço, ela se reconhece. Ela passa a entender que aquele espaço também é dela. Por isso que é importante essa representatividade. Essa representatividade, ela pode até não resolver as desigualdades sozinha, mas ela muda imaginários. E toda transformação social começa quando alguém consegue imaginar um futuro diferente. Porque quando eu quis fazer direito, quando eu pensei em fazer direito, eu imaginei um futuro diferente para mim que eu vivo hoje. Eu vivo esse futuro diferente. Mas lá no passado, eu imaginei isso. Então, a representatividade pode até não mudar tudo sozinha, mas ela é importante para trabalhar essa transformação social. Porque essa menina negra que vê você, e eu disse isso à doutora Tatiane, eu disse, muitas vezes a gente não imagina, mas nós somos observadas a todo momento. Então, o papel que você exerce hoje, Tati, na Comissão de Igualdade Racial, não é em vão. Não é em vão. Não é em vão. Muitas vezes eu olho para você e digo, é força, Tati, é força. Então, nós juntas, nós conseguimos avançar. Então, isso é muito importante. Uma jovem advogada, um estudante, quando vê você, quando me vê, ela entende que também pode chegar. Então, nós precisamos de mais representatividade, nós precisamos de mais mulheres negras
no poder, ocupando espaços de poder. Principalmente dentro da advocacia, porque a advocacia não é só uma profissão, ela é um instrumento de transformação, tá? Um instrumento de transformação. Nós sabemos que, constitucionalmente falando, todos são iguais perante a lei. Mas nós também sabemos que nós temos a igualdade formal e a igualdade material. E nós sabemos que estamos muito distantes ainda de ver essa norma suprema ser concretizada. Então, a advocacia ela tem um papel fundamental na busca dessa concretização dessa promessa constitucional. E digo mais, tá? Não é só defendendo clientes, é defendendo instituições mais inclusivas, denunciando abusos, combatendo discriminações, exigindo respeito, rompendo ciclos históricos de exclusão. A advocacia tem um papel fundamental nisso. Quando eu chego na universidade que eu vou estudar direito, o direito ele é um curso magnífico, é um curso que a gente aprende tudo. Só pelo fato de você conhecer os seus direitos, de você entender, nós já avançamos bastante, nós já avançamos muito. Então, a mulher negra criminalista, ela não ocupa apenas um espaço profissional. Quando eu vejo uma mulher negra na área criminal, uma mulher negra como eu, advogando na área criminal, na tribuna do júri, eu estou rompendo ciclos históricos de exclusão. Ciclos históricos de exclusão. Históricos, do que nos foi retirado de forma brutal. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, oficialmente. E quando fez, lançou o nosso povo à própria sorte. E nós íamos fazer o quê? Trabalhar com o quê? Fazer o quê? Que dignidade humana é essa? Que não temos formação. Que liberdade é essa? Que não podíamos ser contratados, que não havia espaço para nós em lugar algum. Então, quando uma mulher negra ela advoga na área criminal, ela ocupa uma tribuna do júri, ela rompe ciclos históricos de exclusão. Cada sustentação oral, cada absolvição, cada audiência é também um ato político, é um ato de revolução. E nós precisamos cada vez mais incentivar que mais meninas negras cheguem. E aí a gente já se aproxima para o final da nossa palestra com as batalhas invisíveis de nós, mulheres negras. Há dias em que ninguém vê o que a gente passa. Antes da audiência, antes do júri, tá? O cansaço extremo, a exaustão emocional, porque nós precisamos tratar muito do nosso psicológico para enfrentar. Mas mesmo com todos esses problemas, mesmo com essas batalhas invisíveis, o júri não vai deixar de acontecer. A sustentação não vai deixar de acontecer. Por quê? Porque exige a coragem silenciosa dessa mulher. São muitas batalhas invisíveis. Muitas. Mas nós precisamos continuar resistindo.
Se tem alguma estudante de direito aqui que pretende fazer a área criminal, ou alguma advogada, jovem advogada, que também está iniciando na área criminal, eu queria dizer para vocês o seguinte: coragem não é ausência de medo. Nós vamos sentir medo, é normal. É uma área, inclusive, a criminal, muito procurada. É uma área que nós sabemos que o tribunal do júri mesmo é uma área que traz para o profissional, né, na sua carreira, um status importante. Então, ela é muito procurada. E, obviamente, pela técnica que você tem que apresentar ali no plenário, porque ali não tem tempo para ensaio. Você tem que chegar e fazer. E você tem que estar preparada para situações adversas e você ali no momento saber como agir. Mas vejam, o medo, ele é normal. Mas ser corajosa não significa que você não vai sentir medo. Você vai sentir medo. Eu senti medo. O meu primeiro júri foi um júri extremamente complexo no Cabo de Santo Agostinho. E eu tremia tanto, mas a toga comprida cobria as pernas, ninguém via, né, que eu estava tremendo, mas eu estava tremendo. Porque era meu primeiro júri, era a primeira vez que eu falava ali em plenário. Mas eu fui com medo mesmo. E a cada júri que passa, eu quero estudar mais. Eu quero estudar mais, eu quero continuar. Então é isso que vocês têm que fazer. Vai com medo mesmo. Vá com medo mesmo, mas não abra mão de ocupar um espaço que é seu. Então, as jovens advogadas, se existe hoje uma mulher negra como eu ocupando uma tribuna, é porque muitas outras vieram antes, que abriram portas, que enfrentaram humilhações como eu já enfrentei, foram interrompidas por magistrado sem nenhuma necessidade. Eu estava uma vez no júri, o magistrado começou a querer me interromper, dizendo que eu estava usando argumento de autoridade. Eu disse, Excelência, Vossa Excelência aqui, me desculpe, mas eu não utilizei nenhum argumento de autoridade. A sessão está sendo gravada e se Vossa Excelência quiser dar um intervalo, nós vamos recapitular. Eu sei o que é argumento de autoridade. Que foram invisibilizadas, mas que permaneceram como eu estou permanecendo. A nossa responsabilidade é manter essas portas abertas. Nenhuma conquista individual faz sentido, gente, tá? Se ela não facilitar o caminho, se ela não abrir o caminho para outras passarem, para que outras venham, tá? Então eu trago aqui uma reflexão final para vocês, tá? Sobre o Tribunal do Júri. E eu gostaria de ler para vocês, tá? Entre o tribunal e a vida existe um espaço que os autos nunca registraram. Não aparece nas sentenças, não está nas atas de audiências, não consta nas certidões. É o espaço onde moram as nossas dores, nossos medos, nossa fé, nossa persistência, nossa história. E talvez seja justamente ali que esteja a nossa maior vitória. Porque vencer nunca vai ser sobre apenas ganhar processos. Vencer é permanecer, é continuar, é ocupar espaços que durante muito tempo disseram que não eram nossos, mas são. É transformar silêncio em voz, é transformar a exclusão em pertencimento, é transformar dor em propósito. Então, eu trago aqui para vocês o seguinte: muitas vezes nós não escolhemos onde começamos, mas escolhemos como caminhamos.
e que nenhuma mulher negra precise pedir licença para ocupar o lugar que conquistou por mérito. Que nenhum tribunal seja maior do que a nossa dignidade, que nenhuma estrutura governamental, política, empresarial seja mais forte que a nossa competência. E que nunca esquecemos que antes de sermos advogadas, somos mulheres. E que antes de qualquer processo, existe uma vida, porque no final das contas, a maior batalha não acontece apenas no tribunal do júri, ela acontece todos os dias entre o tribunal e a vida. Mas eu queria, antes de encerrar, dizer o seguinte a vocês: que nenhuma menina negra cresça acreditando que ela não pode ocupar os espaços que ela quiser ocupar. Que nenhuma menina negra cresça acreditando que pode existir algum lugar que ela não possa ocupar. Esse é um dever que é nosso, que é da sociedade. Trabalhar para transformar, trabalhar para fortalecer a nossa luta. Não é um dever de Ângela, não é um dever de instituições, não é um dever apenas do Estado, é um dever de toda a sociedade. Agradeço, doutora Tatiane, eu falo muito, né? Eu falo muito. Se Vossa Excelência quiser abrir para perguntas. Eita, que potência, que fala, que aquilombamento, que enegrecimento numa palestra como hoje, numa sexta-feira de sextou mesmo, viu? Sextou com a gente enegrecendo numa palestra potente dessa de doutora Ângela, não tenho nem palavras. Mas, doutora, antes de abrir aqui para os demais e perguntar se alguém tem mais alguma palestra, eu também gostaria de lhe formular uma pergunta, e assim, eu já vi que a senhora falou muito sobre a jovem advocacia negra, sobre as mulheres negras chegando nesse espaço, mas eu gostaria de perguntar que conselho a senhora daria a essas jovens advogadas negras que estão iniciando a advocacia e sonham em construir uma carreira sólida. Que conselho a senhora traz para a gente? Que conselho a senhora traz para essa galera que está aqui também? Essa live, essa palestra, ela vai para o YouTube da Associação Nacional da Ótimo, Advocacia Negra. Então, ótimo, esse conselho ele vai, não é, expandir para todo mundo que for assistir no Brasil todo. Então, ótimo. essa é a pergunta. Pergunta muito importante. Vejam, quem está começando e quer realmente fazer uma carreira na advocacia criminal, o primeiro conselho, a primeira orientação que eu digo como criminalista é: estude, se prepare. Porque a advocacia criminal, ela é uma área, como todo direito, né? Ele não é estanque, ele muda muito. E o criminal, principalmente, nós estamos, inclusive, vivendo uma era de muitas alterações legislativas no âmbito penal. Nós tivemos o pacote antifacção, nós tivemos recentemente a 15.397, que alterou, eu acredito que foi a 97, eu não vou nem confirmar, mas foi a 15.397 ou 94 que foi de 30 de abril, que alterou praticamente todos os crimes patrimoniais, e nós também estamos tendo várias alterações no tocante à Lei Maria da Penha, devido a esse problema que estamos enfrentando no país em termos de violência doméstica. Então, o profissional, o advogado, a advogada da área criminal, ela precisa se atualizar diariamente. Dentro desse dever de estudar cada vez mais para acompanhar as alterações, gente, nós tínhamos uma tipificação penal, que era do feminicídio, que ele era uma qualificadora do homicídio. Hoje já temos um crime autônomo e também temos o vicaricídio, que é um tipo penal autônomo
referente à modalidade do homicídio. Então, vejam, isso foi em menos de 2 anos. Então, a área criminal é uma área que temos o pacote de facção que é enorme. Então, precisa estudar muito, precisa estudar diariamente. Aliado a isso, procurem cursos de práticas. Por quê, doutora? Porque a teoria é uma coisa, a prática é outra. E nós temos vários profissionais que exploram essa parte prática para que você possa entender como entrar em uma delegacia, o que levar, o que requerer, porque nós trabalhamos, quando se trata da área criminal em algumas situações que realmente vai precisar de uma técnica jurídica para que você realmente não ocasione um prejuízo para o cliente. Se realmente não sentir segurança de fazer sozinho um determinado caso, porque está começando, procura um colega, tá, de sua confiança. Gente, eu vou deixar isso aqui bem pontuado para vocês. Não se iludam com questões de Instagram. Tem muita gente no Instagram dizendo que é rei, rainha, príncipe de não sei de quê e tal, mas quando você vai consultar no PJE, não tem um processo criminal, ou tem dois. Vejam, todas as vezes que você quiser fazer uma parceria com um profissional e quiser entender se ele atua na área, pega o AB dele e consulta no PJE, porque o criminal está todo no PJE. Ele precisa ter processo, porque para você ensinar algo a alguém, você tem que viver isso. Então, tenham cuidado com pessoas que ofertam algumas questões. O digital, ele é muito bom, mas ele tem duas vertentes. Tem uma vertente positiva e uma vertente negativa. Para as advogadas negras que estão começando, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte: não se intimidem por questionamento de competência, tá certo? Não se intimidem. Não silencie diante de agressões, de práticas racistas, não, certo? Procurem sempre, na área criminal, gente, é muito importante o seguinte: muitas vezes a gente vai para a delegacia e a gente não sabe o que vai acontecer ali naquele ambiente. Então, sempre a gente orienta o seguinte: olha, sempre grave aquele atendimento, mas não é gravar para você expor, é gravar para que, se caso aconteça alguma coisa, você esteja respaldado de comprovar o que está acontecendo ali naquele local. Porque muitas vezes é você e outra pessoa, tá certo? Então, a gente sempre dá orientação, olha, grava, tá? Mas aquela gravação é sua e, obviamente, chama as prerrogativas de imediato se você identificar que está sendo violado o seu direito de exercer e, se por acaso for vítima, tá certo? De racismo, que é crime, de injúria racial, que é crime, não silencie. Não silencie. Denuncie. Meninas, não desistam, não desistam. Eu passei por várias situações, mas eu estou aqui há 7 anos advogando na área criminal. E graças a Deus, aquela história que me contaram lá atrás, dizendo que só era advogado autônomo e só tinha escritório quem tinha parente, quem tinha dinheiro, eu hoje vejo que era só uma narrativa de muitas vezes de quem não conseguiu chegar e queria também que eu não passasse. Então não acreditem, acreditem em você, acreditem em vocês, estudem, estudem, se qualifiquem e iniciem, comece da forma que você puder, mas comece. Perfeito, doutora, perfeito. Eu vi que tem algumas pessoas falando muito, elogiando, inclusive, muito bem a senhora aqui na palestra. Doutora Flacinete falou que em uma audiência a secretária da magistrada pediu a carteira da OAB à minha cliente, que é branca, loira, e eu estava do lado dela, e eu sorri e entreguei a minha carteira, e minha cliente falou, a advogada é ela. Esta funcionária passou o resto da audiência sem levantar a cabeça e não conseguiu me encarar.
acontece muito, né? Também, doutora Mel falou, precisamos estar unidas sempre. Conte comigo para projetos. Esse trabalho é sensacional e reforça o quanto nós, mulheres, precisamos ocupar e fortalecer novos espaços. Doutora Verdade. Andressa Marenga falou que fala potente, doutora. Mel, novamente, a senhora tem o poder de convencer qualquer um para a área criminal. Doutora Vamos embora, Nivana, Mel. eu tenho vontade, mas eu fico pensando que não vou conseguir, porque sou borderline. Então, é o pessoal elogiando muito aqui a palestra, a Raíssa, Obrigada. Paula Freitas, então arrasou a própria ANAN aqui também, o pessoal da ANAN que está presente, também elogiando muito. Enfim, a hora já está bem apertada, já são 9h29, a gente iria abrir para perguntas, e assim, eu queria pedir a autorização aqui da pessoa que está aqui na gravação, não é que essa palestra vai para o YouTube, e perguntar se eu tenho mais algum tempo para deixar a pergunta aqui para o público que está na palestra. Eu tenho Eu mais algum acho, tempo? eu acho que foi Giovanni que queria fazer alguma consideração. Eu tenho tempo, a associação disse aqui, posso ficar à vontade. Quem abriu? Alguém tem pergunta? Giovanni? Giovanni, fica à vontade. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de parabenizar a doutora Ângela por trazer, né, referências. Não sou da área, sou da área educacional, mas eu trabalho também em movimentos sociais aqui em São Paulo. Sou nascido e criado aí em Olinda, e é importante a gente ressaltar sobre quanto todos os elementos que você trouxe, Ângela, e todo esse marco histórico, principalmente da cidade de Olinda, do estado de Pernambuco, o tão quanto isso ressoa no Brasil inteiro, e todo esse progresso que a gente vem tendo sobre as políticas de cotas, sobre o não reconhecimento da gente no lugar de poder, tem sido um pouco agora recaído em cima da gente de uma esfera mais forte, devido à polarização do governo Trump, né? Até fiz esse comentário agora há pouco. Então, o governo Trump também ele traz aí agora, desde que ele assumiu, uma bipolarização no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, no que diz respeito às questões ético-raciais, e isso vai ressoando em todas as esferas, em todas as áreas, né? Principalmente na área do magistrado, aí onde vocês estão aí exercendo esse papel. E queria dar muito meus parabéns, foi incrível todo ali as suas menções, as suas didáticas do dia a dia, o tão quanto isso está colocado e está posto para a gente o tempo inteiro. E é isso, vamos para a luta, porque se a gente não lutar, eles vão engolir a gente. Então é muito mais fácil a gente ter que engolir eles do que a gente ser engolido. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço, Gel. É um grande educador e vive nessa luta aí. Quando vier a Pernambuco, a gente vai lá em Paulista visitar a doutora Tatiana, que a doutora Tatiana está na linha de frente aí dessa luta. Você Vamos precisa conhecer embora. ela, viu? Então é isso, gente. A gente só se fortalece. Veja, que falas potentes. A gente está aqui só se fortalecendo, tá certo? Não adianta eles se levantarem. Nós estamos nos fortalecendo e nós vamos passar. Não adianta. Nós vamos passar, vamos continuar passando. Perfeito. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou alguma. Edinaldo, 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 doutor Edinaldo, à vontade, é seu tempo. obrigado. Eu que agradeço. Vou ser bem breve. Primeiro, eu quero agradecer pela participação, que é sempre uma honra ser um eterno aluno da professora Ângela, né, que é uma referência ética, humana, profissional, docente, etc. E obrigada. para mim é sempre uma honra poder fazer parte como aluno da mesma. Parabéns pelas colocações. Eu fiquei com uma dúvida, que na verdade é uma reflexão maravilhosa que a senhora trouxe, e eu queria poder perguntar o seguinte: a senhora, como professora negra, como você enxerga o seu papel na desconstrução de preconceitos e na transformação social através do conhecimento que você compartilha? Esse seu papel de desconstrução de preconceitos e transformação social, seja como advocacia ou como docente, como a senhora quiser poder responder, como é que a senhora vê essa questão dessa desconstrução de, infelizmente, esse problema, digamos assim, né, que chega a superar essa palavra que nós passamos no dia a dia, que é o preconceito? Parabéns pelas colocações e obrigado.
Obrigada, Edinaldo. Excelente pergunta. E eu vou te dizer o seguinte: a educação me salvou. A educação me salvou. E só a educação tem esse poder de salvar as pessoas. Porque é o seguinte, como educadora, eu digo isso com muita propriedade. Eu faço questão de que no dia em que eu não conseguir mais dar aula, no dia em que eu esmorecer, eu não entrar em sala de aula. Muitas vezes vocês dizem para mim assim, professora, vai dar aula na sexta-feira? Eu digo, vou, porque a gente tem que terminar a ementa. Eu acho injusto um aluno pagar para aprender uma cadeira, a faculdade tem uma ementa e o professor não dá todo o assunto. Então, no dia que eu não puder dar o melhor para vocês, eu não entro mais em sala de aula. E por que eu digo isso? Porque a educação, o conhecimento, faz com que o ser humano mude as suas práticas, faz com que o ser humano entenda muitas questões. Vejam, eu tenho uma tia minha, e vou trazer um exemplo para você. Eu tenho uma tia minha que meu pai já tem 83 anos, então eu sou a caçula. Quando eu nasci, meu pai já tinha 40 e poucos anos, já se aproximando de 50 anos, que eu sou fruto do segundo casamento. Então, são pessoas que já vêm de um tempo, de uma trajetória, que a gente não tinha esse debate. Meu pai tinha até a quarta série. Então, muitas coisas que ele fala reproduz o que ele ouviu lá atrás. E por que que eu não reproduzo? Porque eu tive a oportunidade da educação, de conhecer. Então, isso transforma. E uma vez eu estava com a minha tia e ela utilizou uma expressão racista. Ela utilizou uma expressão racista diante de tantas que o racismo estrutural traz para a gente, né? Denegrir, dia de branco, são muitas expressões. Inclusive, a gente tem feito campanha lá na OAB de Olinda, a gente também fez recentemente, fazendo aquele ato de rasgar essas expressões para que as pessoas da sociedade, que muitas vezes de forma involuntária, repitam essas expressões. Então, muitas vezes, nem você mesmo sabe que você está cometendo um crime, você está cometendo porque você reproduz algo que está incutido socialmente, estruturalmente. E como é que a gente consegue evitar isso, que isso se perpetue? A educação. Eu fui ensinada, pessoal, me disseram isso há muito tempos atrás, isso era reproduzido na sociedade. Nós sabemos que o Brasil é um estado laico, mas sempre houveram basicamente duas religiões predominantes, que era a católica e a protestante. E vocês sabem que por muito tempo houve e ainda há um preconceito contra as religiões de matriz africanas. Sabe quando foi que eu tive a oportunidade de entender que tudo que me disseram era mentira? Com a educação. Quando eu comecei a estudar, comecei a conhecer, comecei a ler e comecei a entender que é uma das religiões mais lindas, porque para mim religião é tudo, né? Religião é religião e cada um exerce a sua fé da forma que quiser. Então, por que o preconceito? Porque são religiões que foram trazidas por nós, por nossos ascendentes, né, pelo nosso povo. Então, isso foi incutido na cabeça das pessoas já dentro do preconceito com nós, com nosso povo negro. E quando foi que eu entendi que nada daquilo que me diziam era verdade? Quando eu tive acesso à leitura, quando eu tive acesso à informação, quando eu tive acesso à educação. Então, todas as vezes que alguém chega para mim e quer falar qualquer coisa, eu digo, pare, porque a gente não pode ser massa de manobra e ir reproduzindo certas questões. Então, Edinaldo, a educação, ela salva. A educação abre a sua visão. Eu amo as religiões de matriz africana. Eu acho lindo. Eu frequento, eu visito. Ontem nós tivemos a apresentação brilhante, não foi, doutora Tatiana?
de Oxupandá. Que lindo! Que maravilha! Que expressão cultural, né? De Riquíssimo. cultura, de fé do nosso povo. Então, nós não podemos aceitar que hoje em dia as pessoas ainda reproduzam certas falas que não fazem sentido. Mas será que essas pessoas que reproduzem essas falas tiveram acesso à educação, à leitura sobre o tema, a conhecer, a entender? Então, como educador, eu posso afirmar a você que só a educação pode transformar, apenas a educação, mais nada. Então é disso que a sociedade precisa, de letramento racial, não é isso, doutora Tatiane? Não é isso, Gel? Letramento, não Perfeito. é isso, doutora Francinete? Letramento racial, de estudar mais sobre o nosso povo e parar de reproduzir esse racismo estrutural que ninguém aguenta mais, que ninguém aguenta mais, que ninguém suporta mais. E a legislação penal, veja onde chegamos. Vocês sabem que o direito penal é a última ratio, é a última esfera do direito que ela deve ser utilizada. E por quê, Ângela? Porque ela é punitiva, porque ela mexe com o segundo maior bem do indivíduo, que é a liberdade. Pessoal, vocês entendem que para combater o racismo, nós tivemos que ir ao direito penal? Por que que nós tivemos que ir à última esfera do direito e chamá-la para poder combater o racismo e a injúria racial? Porque, enquanto sociedade, falhamos nessa educação, falhamos nessa transformação. Então, o direito penal ele tem que entrar. Por que que nós temos prisão civil por alimentos no Brasil hoje? Por que que a gente tem que usar o direito penal para que um genitor pague alimentos ao seu filho? Porque nós falhamos enquanto sociedade para que o homem entenda. Para que o homem entenda qual é o papel dele enquanto pai. Que não é apenas pecuniária. Então, a educação, Edinaldo, ela transforma, Perfeito. ela muda a vida do ser humano. Ela muda a vida do ser humano. E digo mais, o direito penal, ele tem que intervir sim, porque é crime, nós não suportamos mais, nós precisamos dizer em voz alta, racismo e injúria racial é crime, inclusive agora equiparados, tá? Então, nós temos que denunciar sim, 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 nós não podemos nos calar, porque não há mais... E outra, não basta ser contra o racismo, nós temos que ser antirracista, tá? Antirracista. Então, Perfeito. só a educação é que vai possibilitar estarmos às 9h41 da noite, em uma sexta-feira, debatendo sobre um tema muito importante. E é por isso que eu amo a minha profissão. Eu amo ser educadora. Continue, que nós agradecemos. Obrigado pelas palavras, professora. Parabéns, Tatiane, pela condução também. Muito obrigado. Perfeito demais, gente. E que palestra potente. Eu só tenho a agradecer a doutora Ângela demais por esse momento. Pelo avançar da hora, a gente não abre mais a questão das perguntas. Então, em nome da coordenação estadual de Pernambuco, aqui da ANAM, eu quero agradecer profundamente pela generosidade de compartilhar não apenas sua experiência profissional, doutora, mas também reflexões tão sensíveis que sobre desafios e muitas vezes permanecem invisíveis, não é? Então, sua fala mostrou que entre o tribunal e a vida existem batalhas silenciosas, mas também muita força e resistência e esperança. Não é isso a gente tem sempre. Então, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por enriquecer, não é, esse encontro com sua trajetória, seu conhecimento, sua inspiração. Receba o nosso carinho, a nossa admiração e Obrigada. a certeza de que as palavras permanecerão ecoando em cada um de nós. Foi uma honra tê-la conosco. Muito obrigada. Também quero já informar, já informei uma vez, informo novamente, essa palestra ela fica gravada e vai para o YouTube da ANAM,
Ainda não sei se vai para as redes sociais, mas eu acredito que é só o YouTube. Eu não sei se vai para o Instagram também. Depois vou perguntar ao presidente nacional, o doutor Estevão, se vai para o Instagram também, tá? Mas é Obrigada, certo que vai para obrigada o a YouTube da todos. ANAM. Obrigada, doutora Tatiana, pelo convite. Obrigada, Anã, pela iniciativa. Eu queria deixar registrado que vocês podem contar comigo nessa luta. Eu estou aqui para ajudar vocês, para a gente segurar um na mão do outro e fazer esse enfrentamento e fazer esse fortalecimento. Obrigada a todos que estão presentes aqui. A gente sabe que é uma sexta-feira e já está se aproximando da gente duas. E eu agradeço imensamente por vocês estarem aqui, ter parado, ter disponibilizado um pouquinho do tempo de vocês para debater sobre esse tema tão importante. Então, muito obrigada de coração. Grande abraço, doutora. Agradeço a todos. Também quero registrar aqui a presença da doutora Flacinete Duarte, presidente da Comissão de Igualdade Racial da De OAB Olinda, Olinda, e tantas pessoas maravilhosa, importantes. conduzindo de forma brilhante. Isso, Obrigada, essa pauta. Flancinete. Grande abraço, minha gente. Obrigada à ANAM, que está aqui representado, né? Também duas abas eu estou vendo aqui na ANAM, nacional. Enfim, grande abraço, minha gente. Foi uma honra ter vocês aqui nesse Obrigada. debate. Tchau, doutora Ângela. Tchau, todo mundo. Tchau. Tchau. Bom descanso a todos. Obrigado.